Então, voltamos agora a falar dos dependentes. Continuamos agora vendo aqui a respeito da vocação hereditária desses dependentes. Então, nós vimos, de acordo com a pergunta que o colega fez, que nós encerramos a aula justamente respondendo a pergunta do colega, como que é seu nome? Do Rogério, que ele tinha perguntado para nós se a gente pode escolher quem são os dependentes. E a gente finalizou dizendo que não. Não por quê? Porque veio o legislador e escolheu. Então, não cabe ao segurado determinar quem é esse dependente dele. Esse dependente, ele vai estar dentro de um universo de familiares previamente identificado pelo legislador. Claro, deve. Certo. Uhum. Isso, na verdade é assim, ó. O que o colega falou? Então, ele está contextualizando para nós por que ele fez essa pergunta. Então, ele está dizendo, olha, professora, por que eu fiz essa pergunta? Porque no direito do trabalho, a gente vai utilizar ou havendo falecimento do autor, para fazer a habilitação dos herdeiros no processo. Como que eu vou fazer essa habilitação? Vou comprovar através do inventário quem são, no caso, os dependentes hereditários, ou então eu vou trazer o rol de dependentes do INSS. Aí são coisas diferentes, tá? O que acontece? Não é que esse rol não existe mais. Quando eu vou no INSS e faço o meu cadastro, eu vou preencher os meus dependentes, sim. Ainda existe essa lista de dependentes, tá? A diferença é que essa lista de dependentes, ela não tem o condão como nunca teve, o condão específico, tá? De decidir quem vai receber o benefício. Não é essa a ideia. Ele só está dentro daquele critério, como se fosse um cadastro. Eu vou lá e preencho meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, quem é o meu cônjuge, quem são meus dependentes. Ela é uma lista mais informativa do que uma lista que vai delimitar direitos. Entendeu? Então é isso. Embora, como eu tenha dito agora há pouco, nós já tenhamos no passado tido a figura do dependente designado, tá? Mas daí não com essa ideia que a gente falou agora. Então vamos lá. Então nós vimos aqui, só para repisar, não possuem direito próprio junto à Previdência, estando ligado de forma indissociável ao direito do segurado. Lembrando novamente essa regrinha que nós vimos então. Tem o Previdência, tem o segurado instituidor e tem o dependente. Assim, o dependente não tem relação direta com a Previdência Social. O dependente tem relação com o segurado. E o segurado que institui o benefício, a relação com a Previdência Social. A previsão legal que nós já vimos. Voltamos aqui para o texto da lei. E paramos aqui, antes da pergunta, exatamente vendo a regra de aplicação das nossas classes de vocação hereditária. Então, a tabela de vocação hereditária que nós vimos é aquela divisão dos nossos dependentes em classes. Eu vou listar esses meus dependentes em primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, eu tenho um conjunto de pessoas habilitadas pela legislação, pelo legislador, a serem dependentes. Mas eu divido elas dentro de classes. E essa divisão de classes, segundo a explicação de motivos da lei, ela diz que é de acordo com a proximidade das pessoas ao segurado. E aí eu tenho que aplicar 3 regras. Essas 3 regras, toda vez que eu falar da vocação hereditária, eu vou pensar nessas 3 regras. Primeiro, exclusividade da classe preferencial. Classe preferencial, como nós vimos, quem é? É a primeira classe. Concorrência de dependentes da mesma classe. Então, embora eu tenha uma classe preferencial e embora a hora que eu aplique uma classe, eu necessariamente não chego na classe subsequente, o que vai acontecer? Eu posso ter dependentes da mesma classe. E aí eu preciso saber o que eu faço quando houver a concorrência desses dependentes. E a terceira, presunção de dependência econômica da classe 1 e necessária comprovação de dependência das demais classes, que foi onde a gente parou quando o colega fez a pergunta do concubinato, né, relacionado com o casamento. Aí nós passamos à ordem de vocação previdenciária, que é essa aqui.
E chegamos aqui em algumas peculiaridades. Primeiro, equiparam-se aos filhos da letra A da primeira classe, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo de tutela. O menor sob guarda foi retirado do rol desses dependentes por força da 9.528, que foi o que a gente comentou no início da aula. Então, quando o colega aqui, o Jean, falou sobre o menor sob guarda, lembra que eu disse para vocês que o menor sob guarda ele ia sofrer algumas considerações referentes à mudança da lei? O que houve então? A legislação retirou o menor sob guarda do rol de dependentes, alegando a ideia da fraude. Por quê? Era comum no passado, principalmente no regime próprio, aqueles pensionamentos no importe de 20, 30 mil reais, aqueles valores maiores, tá? Valores de juízes, magistrados no geral, principalmente militares, o pensionamento ficar para alguém que, em cima da hora, era colocado sob a guarda daquele segurado instituidor. Claro, isso acontecia, a gente sabe que era um mal que existia, mas não justifica você retirar toda uma classe, concordam comigo? Porque a gente tem um conjunto de menores que estão sendo protegidos também pelo Instituto do Menor sob Guarda. E dentro do direito de família, nós sabemos as dificuldades muitas vezes da tutela. A tutela, ela pressupõe requisitos que o menor, que a guarda não pressupõe. Então, muitas vezes é mais fácil eu ter a guarda de um menor do que ter a tutela. Porque a tutela pressupõe o quê? Que eu retire o pátrio poder, que na verdade hoje a gente chama de poder familiar. Então, essa retirada do poder familiar, ela é mais complexa. E o direito de família acaba, muitas vezes, inclusive as famílias mais simples, optando pela guarda. Que a guarda é mais simples, ela não exige tanta formalidade, a guarda não exige que eu tenha que fazer prestação de conta se esse menor recebeu algum benefício. Então é mais fácil, principalmente para as pessoas mais humildes, elas fazerem o requerimento da guarda de um menor, por exemplo, uma avó que cuida de uma criança, um tio que ficou com a criança da família que foi abandonada, ele pega a guarda, muito mais simples do que pegar a tutela. E aí a gente está, como se diz, ignorando uma realidade social para se preocupar única e exclusivamente com a fraude. Quando o sistema tem que combater a fraude de outros modos. O mecanismo de combate à fraude não pode ser o mecanismo de cortar direitos. E esse foi o mesmo argumento, essa tese que a gente está usando, são os mesmos argumentos que nós utilizamos para o pensionamento, tá? A pensão por morte. Quando você retira o direito da pensionista, quando você vai discutir a vitalicidade do benefício, porque a pessoa idosa casa com alguém jovem, e aí simplesmente com a ideia de fraudar. Então é o mesmo argumento, poxa, então existe isso, façam o combate dessa fraude de um outro modo, sem prejudicar aquelas pessoas que realmente têm o direito, tá? Mas isso é muito mais complicado do que parece. Como que está o Poder Judiciário sobre isso? Então, com a Lei 9.528 de 97, o menor sob guarda foi retirado do rol. E aí houve uma grande discussão sobre isso, os tribunais foram decisões divergentes, cada tribunal estava se posicionando de um modo, até que veio o STJ e falou não, realmente o menor sob guarda não pode, o benefício não pode ser concedido a ele. 2 ou 3 anos depois, esse histórico tem bem certinho no livro até da doutora Melissa, que é o livro de pensão por morte, o menor sob guarda voltou a ser incluído por força de uma decisão do STF. Só que o STF voltou atrás agora, em 2014, tá? Dizendo que não, nem com a aplicação do ECA. Contudo, existe sim uma decisão do STF de 2014 para o regime próprio. E para o regime próprio, eles mandaram aplicar, mesmo para o menor sob guarda, utilizando a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que o ECA coloca eles em situações iguais. O ECA vai equiparar o tutelado e o menor sob guarda,
dizendo que ambos são equiparados ao filho. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente faz essa equiparação, e ele é uma lei especial, a alegação de quem defende é que a lei especial, ela seria, como ela traz uma proteção social, então, a lei especial da criança e do adolescente traz uma proteção social. E a proteção social tem que se sobrepor a uma restrição legal previdenciária. Em contrapartida, o argumento da União é que, embora o ECA seja uma lei especial sobre criança e adolescente, a 8.213 é uma lei especial sobre previdência. E ela teria por força, por regra geral, por falta de fato gerador, o condão de restringir direitos por se tratar de previdência e não amparo assistencial. E aí é essa argumentação toda que perdura dos dois lados, tá? Minha opinião pessoal, obviamente que o menor sob guarda tem que ser equiparado ao filho, tá? Acho que é uma tendência, considerando que outros direitos nossos do regime geral também vieram em virtude de boas brigas tidas no regime próprio. O regime próprio tem mais força para brigar. Por quê? Porque o que acontece no regime geral? Nós temos a influência maléfica do Poder Executivo, né? É exatamente disso que trata o meu livro, inclusive. Os direitos previdenciários, eu comecei ontem dizendo para vocês, nós temos às vezes direitos maravilhosos, ele está na letra da lei, mas na hora de aplicar, os tribunais superiores afastam uma regra legal e aplicam um critério econômico. Um argumento metajurídico, que a gente chama, é um argumento que não é de direito, é um argumento político, econômico, social, que ele vem de fora e vem fazer parte da nossa decisão. Hoje, a Constituição Federal permite isso, permite. As interpretações abertas, que nós chamamos do constitucionais, permitem esses argumentos, esses metajurídicos, venham fazer parte da decisão. Agora, embora permitam, eles não permitem que não seja respeitada o Instituto da Legalidade. Então, eu tenho que fazer uma composição entre esses valores, mas eu não posso passar por cima da letra da lei. Então, são essas considerações que a gente tem que ter quando a gente fala do direito previdenciário. E, acima de tudo, um argumento que eu gosto muito é aquele que eu disse para vocês da reserva do possível, né? Quando eu estou falando de um direito, se eu falo que eu tenho um direito social e ele está relacionado a uma contraprestação legal, essa contraprestação, ela me traz direito de não ser aplicado a mim a reserva do possível. Então, quando aquela decisão, por exemplo, do STF da decadência, que o grande argumento do ministro Roberto Barroso era o argumento econômico, é um argumento que não pode prosperar. Por quê? Porque nós não estávamos falando de pessoas que recebiam benefícios assistenciais. Nós estávamos falando de pessoas que tinham benefício previdenciário atrelado a uma contraprestação jurídica. Se eu tenho uma contraprestação, não é um favor. Se não é um favor e é um direito, ele não pode ser sopesado em virtude de argumentos metajurídicos, só de argumentos legais, de estrita legalidade. Então, esse é um bom argumento que a gente tem para utilizar como isso. Aquela decisão do Barroso, por exemplo, o que cabia? O STF usou um argumento metajurídico, indo contra um argumento legal, um argumento disposto em lei, um argumento positivado. O que cabia nesse caso? Quem aqui me dá uma sugestão? O STF é a última palavra em direito humano fundamental? Quem que é a última palavra no mundo? A Corte Internacional. Então, para quem que caberia uma reclamação? Para a Corte Internacional de Direitos Humanos, tá? Por quê? Porque o Instituto da Decadência, ele feriu 20 milhões de aposentados que tinham um direito líquido e certo positivado dentro do nosso ordenamento jurídico, havendo regras de direito tributário que impedem que uma regra, uma nova norma, retroaja em prejuízo. Então, assim, tudo isso vem sendo estudado pelos institutos, se vai haver essa reclamação, se não vai, se vai valer a pena, qual é o alcance de uma reclamação dessa, né? Até porque a Corte Internacional de Direitos Humanos, em matéria de direito previdenciário, ela só se manifestou uma vez até hoje. Eu agora não me recordo se foi numa questão do Chile, inclusive, que ela se manifestou do critério previdenciário. A corte fica a sede, se eu não me engano, é em Washington, tá? Mas eles têm aqui na América Latina
Não, agora eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não estudo a corte que eu acabei de dizer, olha para nós. Acabou de me dar um branco. É Costa Rica, só que eu não consigo me lembrar exatamente o nome do lugar agora. Me deu um branco. É, acho que é. Claro, o colega pediu o seguinte: se eu posso passar o julgado que admitiu o menor sob guarda no regime próprio, né? Como que é um caso, um precedente. E aí vai fazer parte daquele e-mail que o colega vai me mandar para me lembrar da reserva do possível, passar o texto para vocês de reserva do possível e passar também esse julgado. Tem uma situação dessa? Eu também tinha uma situação dessa no escritório, que a gente conseguiu uma tutela antecipada até. É, 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 é isso mesmo? São José da Costa Rica, né? Isso mesmo. E aí a corte principal em Washington, né? Acho que é aí. Que é isso aí. Então é São José da Costa Rica mesmo. Então, veja lá, pessoal. Então, é assim, ó, vocês viram como essa situação dos dependentes, ela tem diversos pormenores, né? Falei para vocês ontem, a legislação é só o artigo 16. O artigo 16 vem e lista os dependentes. Aí tem a situação da vocação previdenciária, tem a situação de onde que está cada classe, o que acontece a regra, quem é a classe principal, quem tem presunção, quem não tem presunção. E aí tem algumas exceções também. Por exemplo, observação número 1, tá? Não havia entendimento pacífico acerca da situação do menor sob guarda. A TNU e o STJ divergiam até que o STF, em 2012, entendeu que prevalecia a redação que retirou do rol. E, portanto, este somente seria tido como dependente para óbitos ocorridos até 13 de outubro de 96. Então, veja, se a legislação ela é aquela que nós citamos, então, até 13 de outubro de 96, ele tem direito. Então, por exemplo, eu posso ter um menor sob guarda que não pleiteou o seu direito à pensão por morte. Peraí, professora, mas isso aconteceu em 96. Tá, mas e se ele tinha 3, 4 anos? Passaram 10 anos. Hoje ele tem 12, 13. Ele ainda tem direito. Contra o menor e o incapaz não corre, então ele ainda pode fazer o pedido, tá? Então isso é só para a gente verificar que não existe uma resposta objetiva. O menor sob guarda não tem direito? Não. O menor sob guarda após 13 de 10 de 96 não tem direito. Mas para aqueles em que o óbito do segurado ocorreu antes, sim. E aí tem isso que eu acabei de citar aqui, né? Em 2014 o STF aplicou o ECA para menor sob guarda, só que de regime próprio. Que daí é essa decisão que eu vou passar para vocês, tá? Eu tenho uma decisão, uma tutela antecipada de uma cliente minha do ano retrasado, acho, que foi confirmada já, mesma situação, tá? Utilizando essa decisão aqui que você falou, essa de 2014. A decisão do STF aconteceu, já na sequência nós utilizamos, ganhamos uma tutela antecipada, tivemos uma sentença boa e agora está no Tribunal de Justiça para ver o que eles vão dizer, só que é regime próprio. Isso, só que o caso do nosso cliente era regime próprio. Isso que eu ia te falar. O teu também, né? Aí a dúvida que foi a que eu coloquei aqui. Para o regime geral, a gente vai seguir essa tendência? É isso que a gente não sabe, tá? Existe repercussão geral sobre o tema, a gente vai ver no que isso vai dar. Agora, a ideia se for seguir uma tendência natural que nós temos da nossa jurisprudência, as nossas grandes vitórias começaram dentro do regime próprio. Por quê? Porque lá não há tanta força do caixa da Previdência do regime próprio, como existe do INSS contra o segurado. Então, quando a gente começa uma luta no regime, no regime geral, a gente tem mais dificuldade, porque existe uma força política muito grande do INSS para negar o benefício. Enquanto que no regime próprio é o contrário, existe uma força muito grande de conceder. E não é só a estrutura robusta. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é minha opinião bem pessoal, mas o que eu vejo, tá? Quando você vai procurar um
um regime próprio, por exemplo, pelo menos lá, vou dar um exemplo meu lá, né, no município de Curitiba, no estado, a gente vê que não há uma intenção desses regimes de prejudicar o segurado. O que é o problema? Não estou dizendo que o INSS tem a intenção de prejudicar o segurado, mas o servidor do INSS ele tem uma visão equivocada de que ele é o fiscal da lei. Então ele tem uma visão deturpada de que ele é a economia do caixa previdenciário. E aí ele se baseia naquela ideia mentirosa do déficit da Previdência, e ele acha, ele se reveste de fiscal da lei, achando que ele é o salvador da Previdência. Falo isso porque eu fui conselheira do CRPS, mesmo que alguns não gostem, mas a gente vê isso lá dentro. E você vê umas arbitrariedades, que no sentido assim, eu sou o salvador, eu não vou deixar passar nada. Você vê isso no conselheiro. Você vê conselheiro falando besteira dentro da Câmara de Julgamento que você não acredita que a pessoa está falando aquilo. E isso tem um grande problema, a falta de qualificação dessas pessoas. Eu nem culpo o servidor. O problema nosso, ele é um problema de política pública. Como é que você põe uma pessoa para atender lá que não entende da legislação, né? Ela não é treinada para isso. Como é que você vai cobrar da pessoa um treinamento que ela não tem? Oi? Exatamente. Isso, Exatamente. A nossa colega falou assim, que há um interesse, né, parece que institucional, de que esse servidor não seja bem treinado. Olha, a gente já teve muitas discussões disso em congresso, exatamente assim. E tem uma outra coisa, não há um interesse, né, da divulgação do direito previdenciário, tanto que ele nem obrigatório nas faculdades não é. Então, assim, nós temos um problema aí muito maior, que é um problema mais complexo, que seria o direito previdenciário em si, a valorização do direito previdenciário, seja ele dentro das faculdades, seja ele no âmbito institucional do INSS, seja ele dentro do Poder Judiciário. Dá para ele o valor que ele realmente tem, que é o que a gente não vê. Sim, com certeza. Oi? Sim. E aí, então, voltando ao assunto, aí o que nós temos esse problema? Esse problema dentro do INSS, ele é muito corrente. E daí nós temos o servidor que acha que está combatendo o déficit e que passa por cima dos direitos, atropela o direito do cidadão. Dentro do regime próprio, embora isso aconteça muitas vezes, mas é em menor grau. Você vê o contrário, você vê o departamento de RH lá do regime próprio, muitas vezes, tentando ajudar o segurado. Muitas vezes você vai lá, por exemplo, no nosso caso, o PROGEP, o próprio servidor do PROGEP verifica o que é mais vantajoso para o professor. Olha, professor, aqui o que é melhor para o senhor fazer. Então você vê que dentro do regime próprio, às vezes, eles mesmos orientam o segurado, que é o dever, inclusive, né? Porque o que é o serviço do INSS? O INSS, ele não é parte, eu sempre digo isso para o procurador. Quando o procurador, né, ia lá fazer algum tipo de sustentação, conversar com a gente, no Conselho de Recursos, era raro, mas quando a gente tinha algum processo que interessava para eles, lá não é procurador. Lá, na verdade, é o gerente do SRD, que é o Serviço de Reconhecimento de Direito deles. Eu sempre dizia para eles, analise o direito não como parte, porque o INSS não é parte. Ele passa a ser parte no âmbito litigioso por uma questão de lide processual, mas ele não tem interesse próprio. O interesse do INSS é interesse de quem? O interesse da coletividade, é interesse público. É o artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da eficiência. Então o INSS não vai lá para defender o seu interesse, ele não está lá para ganhar ou perder. Ele não tem que ganhar a qualquer custo. Ele tem que conceder o melhor benefício. Enunciado 5 do CRPS. Essa é a obrigação dele, tá? E esse é um argumento muito interessante que a gente deve utilizar mais nas nossas petições, nas nossas sustentações orais, em acordo quando você vai falar, olha, excelência, desculpa, mas o INSS não está aqui para ganhar ou perder. Ele está aqui para conceder o melhor benefício. Essa é a missão institucional dele. Para isso que ele é um gabinete dentro do Ministério da Previdência Social, tá? Mas, para a gente não se alongar muito nisso, então nós temos toda essa discussão sobre menor sob guarda, que leva a todas essas considerações que nós fizemos e que ainda
não tem uma decisão pacífica a respeito de qual é o rumo que isso vai tomar. Eu acho que nós, advogados, por esse motivo, devemos continuar protocolando as ações, tentando defender a questão do menor sob guarda, porque é uma injustiça ele ter sido retirado do rol, tá? E se o ECA diz que ele está equiparado, que o Poder Judiciário tem que proteger, o Poder Judiciário não, desculpa, que o Estado tem que proteger o seu adolescente, a sua criança, e ele coloca o tutelado em mesma condição do menor sob guarda, ele tem que ser compreendido na legislação previdenciária como equiparado ao filho, da mesma forma que o tutelado. E a gente tem que brigar por isso. Quanto mais a gente brigar, não tem vitória sem briga, né? Se a gente desiste e não insiste, não vamos ganhar nunca. Observação 2, tá? De acordo com a portaria do Ministério da Previdência Social, 513 de 2010, o companheiro ou a companheira do mesmo sexo do segurado inscrito no regime integra o rol dos dependentes e, desde que comprovada a união estável, concorre para fins de pensão por morte e de auxílio-reclusão com os dependentes preferenciais. Isso ocorre desde 5 de abril de 91. Aí eu vou mostrar para vocês o quanto a Previdência Social ela é progressista. No seguinte sentido, desde 91 ela reconhece o direito da união homoafetiva. Embora ela não está dizendo aqui pode casar, porque isso é uma condição que não tem competência a legislação previdenciária, mas ela está reconhecendo que isso acontece no mundo dos fatos e que isso tem reflexos na vida do segurado e que esses reflexos devem ser respeitados dentro do direito previdenciário a fim de conceder a essas pessoas a classe preferencial, ou seja, a classe 1 também. Então, as pessoas que têm a união homoafetiva, elas vão integrar a classe primeira lá, que nós vimos, que é a classe do cônjuge e do companheiro, tá? Então, esse aqui é só para verificar que, independente do casamento homossexual ter sido permitido apenas em 2013 no Brasil, independente disso, tá? A união homoafetiva tem direitos previdenciários desde o ano de 91. E isso já existe em função, inclusive, de portaria do Ministério. Ali eu falei portaria do Ministério da Previdência Social, só para fazer um comentário com vocês. Vocês sabem que agora o Ministério da Previdência não é mais Ministério da Previdência, né? É Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Então, só para lembrar que agora é Ministério do Trabalho e Previdência Social. Voltamos a nos unir com o Ministério do Trabalho ano passado, em outubro. Então, só para lembrar que agora não somos só Ministério da Previdência mais. Algumas peculiaridades ainda, tá? Acerca dos dependentes. Até a 10.403 de 2002, via de regra, e aí vem aquela situação que o colega... Como que é o seu nome? Seu nome? Rogério. O Rogério me perguntou aquela hora sobre escolher quem é o dependente. E aí várias vezes eu falei para vocês, olha, vai ter um slide que eu vou tratar com vocês da ideia de que antes podia escolher o dependente. Então veja, até a 10.403 de 2002, via de regra era o segurado quem inscrevia o seu dependente dentro dos termos da lei. Havendo além daqueles constantes no rol da redação original do 16, o dependente designado podia ser pessoa menor de 21 ou maior de 60 anos ou inválida, dependente economicamente deste. Contudo, essa figura foi extinta no sistema com a 9.032 de 95, tá? E aí, no caso, ele não existiu mais a figura do dependente designado. E a inscrição dos dependentes encerrou em 2002. Então, embora hoje ele ainda preencha, quando faz a inscrição, muitas vezes, os seus dependentes, na empresa, porque isso é na empresa, normalmente, que o segurado empregado faz, ele tem um critério informativo. Ele não tem um critério de delimitar o dependente. O dependente vai ser determinado pela lei. Tem uma súmula 4 da TNU, inclusive, só para fazer um adendo, essa súmula 4 da TNU vem dizendo isso, que o dependente designado, ele não pode mais ser utilizado hoje, mesmo que ele, na época, quando ele foi criado, o dependente designado, desculpa, criado não, quando ele foi indicado pelo segurado, ele ainda tivesse vigente. O que vai valer aqui? A ideia de tempus regi actum. Morreu antes da lei, aplica dependente designado. O óbito ocorreu depois da lei, não aplica mais o dependente designado. Pode perguntar.
Então, a pergunta do colega é a seguinte, se antigamente a pessoa podia fazer a declaração, né, de quem era o seu dependente, e se hoje, se ele quiser, no caso de guarda, se ele pode fazer ou não. O que acontece é o seguinte, só para esclarecer, mesmo antes ele podia identificar quem era com essa figura, tá, do dependente designado. Mas mesmo assim ele ia ter que respeitar a ordem legal, não havendo aqueles que cumprem a ordem legal, aí ia ser colocado o dependente designado. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tem um filho, ele não podia nem naquela época dizer não, eu vou dar para Maria e não vou dar para o meu filho. Ele não podia fazer isso, tá? Ele tinha que seguir a regra legal e não tendo ninguém dentro da classe da regra legal, aí é apresentado o dependente designado. No caso que você citou agora, por exemplo, da guarda, o menor sob guarda ele não vai poder ser listado, porque hoje não sou eu mais que indico. Hoje quem faz isso é o legislador. E o legislador não listou o menor sob guarda, entrando em toda essa celeuma que a gente colocou aqui. E aí, se você quiser discutir, vai ter que ser judicialmente. Aí, por exemplo, não tem ninguém, nenhuma das classes para receber. Aí você vai alegar o quê? Não, mas eu tenho menor sob guarda, e aí vai tentar construir algo em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que ele preenche a classe primeira em função de ser equiparado ao filho. E esse é o argumento. Mas não tem como fazer mais essa declaração. Não tem como eu incluir ele na declaração, entendeu? Porque essa declaração não existe mais. Não constam. Não constam porque esse formulário, desde 2002, teoricamente, ele não existe mais, né? Certo? É que o regime próprio, aí a gente vai entrar numa outra seara, né? O regime próprio, ele tem outras considerações. Por exemplo, sim, por exemplo, eu não conheço todos os regimes próprios, mas eu sei que tem regime próprio que ainda permite dependente designado, tá? Ainda tem. Então, não depende cada regime próprio. O que é o interessante do regime próprio? E até quando você advoga para o INSS, é assim, ele é igual aqui em São Paulo, em Minas, o que vai mudar são os entendimentos jurisprudenciais, são as casuísticas do local, mas o direito é o mesmo. O regime próprio, não. Cada regime tem um contrato de regência diferente. Embora exista a lei lá que trate dos regimes próprios, a maioria das regras cada um vai ter a sua. Então, ele vai ter que analisar cada regime para poder dizer isso, sabe? Não tem como afirmar. Então, tá. Peculiaridades ainda. Então, a primeira peculiaridade que a gente viu foi a existência daquela figura do dependente designado. A segunda figura é uma novidade trazida no ano passado, tá? Que é a figura do dependente indigno. Nós não tínhamos essa figura do dependente indigno na legislação previdenciária do regime geral até a medida provisória 664 de 2014, que veio a ser convertida na 13135 de 2015, ano passado. O que é isso? Aquele que tenha sido condenado pela prática de crime doloso que resultou na morte do segurado. Esse é o dependente indigno. Ou seja, aquele que resultou a morte do segurado, sendo um dependente indigno, ele não tem direito à percepção do benefício advindo do fato gerador morte. Considerações a respeito. Isso não havia na legislação até o ano passado, mas ele havia uma construção jurídica em torno disso, pelo critério da moralidade e tudo mais, em cima do direito civil, utilizando aqueles institutos de direito civil que falam do direito sucessório, que no caso seria o... Como é que a gente fala? Lá não é dependente, aquele que recebe os bens, é o herdeiro. Isso, esqueci a palavra. O herdeiro indigno, né? Então, havia uma construção jurídica para que não fosse concedido. O que muda aqui? Como não estava na letra da lei, administrativamente, o servidor do INSS não podia aplicar, certo? Ele era obrigado a conceder.
E se não quisesse pagar, tinha que discutir judicialmente. Agora, essa figura vem para dentro da lei, da legislação previdenciária. Ela vai integrar a 8.213 e integrando a 8.213, ela vai passar a constar na IN também, tá? Tanto que a IN 77, inclusive, já traz a previsão. O que foi interessante aqui que a Lei 13.135 aperfeiçoou? A medida provisória 664, ela vinha falando o seguinte, aquele que cometeu o crime. Peraí, mas aquele que cometeu o crime? E quando? Provado como? Em que momento? Decisão de primeiro grau? Decisão de segundo grau? A medida provisória, ela não falava do trânsito em julgado. Ela dizia aquele condenado por crime. Tá, mas condenado e se não transitou em julgado? E o direito de defesa? E a presunção de inocência prevista constitucionalmente? Então tinha todas essas considerações, né? E agora veio a Lei 13.135 e falou, não, é necessário trânsito em julgado para ser consagrada a garantia constitucional da presunção de inocência. Então, isso restou, essa discussão toda foi elidida pela lei. Então, quando veio a medida provisória, gerou muita discussão, aí veio a lei e falou, não, gente, vamos colocar aqui, vamos reservar aqui que é necessário o trânsito em julgado. E aí toda aquela discussão que a gente tinha não é mais necessária, porque agora ficou certo. Tá, mas o que acontece então se a pessoa teve, o óbito ocorreu, digamos, em fevereiro, na vigência da medida provisória, e a lei só veio em outubro? Como que isso vai ser aplicado? Quem me ajuda aqui? Eu aplico a medida provisória ou aplico a lei? Tempus regi actum. Nesse caso em especial, tá? Eu vou aplicar a lei por um único motivo, porque o último artigo da lei fala que todo o período compreendido pela medida provisória vai ser readaptado nos termos da lei. Se não, ele estava correto, seria a aplicação da medida provisória, tá? Porque quando eu tenho uma medida provisória posteriormente convertida em lei, se a lei não disser que tudo que estava compreendido, tudo que ocorreu no transcurso da vigência da MP aplica a lei, eu vou aplicar a MP. Mas nesse caso em especial, o último artigo da 13.135 diz assim, para todo o período de vigência da MP 664 e 665, aplica-se os termos desta lei, readequa-se tudo aos termos dessa lei, tá? Então, por isso, senão aplicaria a medida provisória. Tá? Por esse motivo em especial. Isso, a pergunta do nosso colega é a seguinte, o dependente indigno vai receber enquanto o processo durar? Vai. E aí pode haver discussões se ele tem que devolver ou não, tá? Aí pode haver. Por quê? E é uma discussão boa, né? Porque nesse caso não tem boa-fé. E se ficar comprovado que a pessoa realmente matou, por exemplo, e aqui é interessante, porque diferente do direito civil, ele não está falando dos crimes culposos, né? Ele fala doloso aqui, especificamente. Ele está sendo até mais benéfico, porque no caso do direito hereditário, ele compreende lá os crimes dolosos e culposos. E aqui não. Aqui são só os dolosos. E aí eu acho que nem haveria muita discussão de boa-fé. Já daria para o INSS receber esses valores de novo, porque a pessoa recebeu equivocadamente, né? Seria... Aí, mas vai gerar uma boa discussão, porque como são casos muito novos, aí outras pessoas vão dizer assim, tá, mas está escrito ali até o trânsito em julgado. Então, enquanto não transitou, seria um direito? Tem argumento para todos os lados, como tudo, né? Cônjuges, requisitos adicionais. Como a gente está falando da Lei 13.135 e citando essas novidades da legislação, é importante a gente falar o seguinte, e aí eu vou ter que entrar um pouquinho na pensão por morte, embora não seja o nosso tema aqui, mas só para conseguir esclarecer essa situação do dependente. Veja, a pensão por morte sempre foi, dentro do direito brasileiro, um benefício sem carência. O que significa dizer que é sem carência? Significa assim, um exemplo, uma mulher, ela começou a trabalhar ontem, eu tenho um caso assim no escritório, então eu vou dar um exemplo bem específico do meu escritório. Ela começou a trabalhar ontem de caixa num supermercado.
Ela começou a trabalhar ontem, ela entregou a carteira dela ontem, então a carteira dela, teoricamente, não está nem ainda registrada. Mas ela começou a trabalhar ontem, certo? Se ela começou a trabalhar ontem no emprego onde ela vai ter carteira registrada, ela é o quê? Dentro dos segurados que nós vimos. Ela é uma segurada obrigatória, ela está na primeira, no item 1, que é o empregado residente no Brasil. Aí ela começou a trabalhar ontem, na hora do almoço, ela atravessou a rua sem olhar para o lado e foi atropelada por um ônibus. Morreu. Tá? E ela tem uma filha. Aí a pergunta é, a filha tem direito a alguma coisa? Porque no direito brasileiro a pensão por morte não exige carência, certo? Além de não exigir carência, ainda teria um outro argumento, que foi advindo de acidente de qualquer natureza. Tá, mas vamos dizer diferente então. Aí essa nossa mesma autora, essa mesma empregada, ela sofre de epilepsia. Ela não foi atropelada no almoço, ela trabalhou o dia inteiro, o primeiro dia de trabalho dela, ficou cansada, chegou em casa, teve uma crise epilética e morreu. Aí eu pergunto, a filha dela tem direito a alguma coisa? Do mesmo modo, a filha dela tem direito a alguma coisa. O que mudou com essa alteração da legislação? O que mudou com essa legislação nova da pensão por morte é o fato de que ainda não há carência. Então, quando saiu, a gente ouviu muita coisa sendo dita. Vai ter carência, vai ter carência. Não, na verdade, ele não vai ter carência. O que muda é a duração do benefício. Por quê? Porque se essa pessoa não tinha contribuições, mas ela, naquele dia ela estava protegida porque ela estava realizando o quê? Trabalho, que nós vimos, né? E nesse caso eu não preciso comprovar a contribuição, eu tenho que comprovar o exercício do trabalho. Naquele momento em que ela exerceu o trabalho, ela estava protegida. O que muda é, não tem carência, mas vai mudar a duração do benefício. E aí ela vai receber o quê? 4 parcelas. Ela tem a garantia, o dependente dela, de 4 parcelas de benefício. Para receber mais que 4 parcelas de benefício, aí eu tenho que comprovar que este segurado preenchia outros requisitos adicionais. E aí esses requisitos adicionais vão ser, não para o dependente ainda estou olhando para o caso do segurado. Para o caso do segurado, 18 contribuições. E aí essas 18 contribuições, elas podem ser perdidas em qualquer momento da vida contributiva, porque isso é carência, não é qualidade de segurado. Então eu olho para ela como um plano de saúde. Eu preciso de 18 prestações, não importa em qual momento elas ocorreram, tá? Embora a gente não esteja tratando de pensão por morte aqui, é só para a gente tentar chegar agora no dependente. Então esse seria um novo requisito ao segurado. Eu tenho um novo requisito ao segurado, mas eu também vou ter, com essa troca de legislação, um novo requisito ao cônjuge ou companheiro. Qual seria esse novo requisito? E aí eu listei ele aqui para vocês. Com o advento da medida provisória convertida na lei, para que o cônjuge tenha direito ao benefício de pensão por morte, por mais de 4 meses, passou a ser exigida a comprovação de um prazo mínimo de casamento. Eu deveria ter colocado ali, / convivência e união estável, porque eu falei ali de cônjuge ou companheiro / esqueci da /. Então, um prazo mínimo de casamento ou convivência. Então, eu passei a ter um requisito adicional. Eu passei a ter um requisito adicional para o segurado, para manter por mais de 4 meses, e para o cônjuge, também eu passei a ter um requisito adicional, que é o requisito de comprovar esse relacionamento por mais de 24 meses, tá? Então, assim, quando eu escuto por aí, quando eu falo, isso mudou a carência do benefício? Não, o benefício não passou a ter carência. O que mudou é o tempo que ele vai durar. E essa duração vai trazer, se tratar de um cônjuge, vai trazer um requisito duplo. Eu tenho que adicionar um requisito ao segurado, que vai ter que ter pago 18 contribuições, e vou adicionar um requisito ao cônjuge, que vai ter que comprovar a durabilidade dessa convivência de 24 meses, tá? Se for o caso do filho, ele vai ter um único requisito adicional, que é o requisito do segurado, 18 meses. Não vai ter o requisito, lógico, da convivência. Então é só para vocês entenderem, nós aumentamos os requisitos. O que esses requisitos significam?
eles vêm com aquela mesma intenção, aquela mesma história da fraude. Ah, porque a pensão por morte é o benefício que mais onera, porque é um benefício... Eu cheguei a escutar isso na minha banca do mestrado, eu escutei uma professora que me disse isso. Ah, mas o benefício da pensão por morte é um benefício que não tem contrapartida financeira no sistema. Veja, como não tem contrapartida financeira, né? A gente não trabalha com o sistema. O nosso sistema, ele é um sistema de repartição simples, um sistema bismarckiano. Então, nós trabalhamos com regra de cálculo atorial, certo? Então, eu tenho benefícios de pessoas que vão pagar mais e vão ter pessoas que vão pagar menos. Mas o benefício se compensa. O sistema roda e ele se autocompensa. Ele vai se preenchendo. Por exemplo, eu tenho pessoas que pagaram 20 anos e nunca mais contribuíram e que não vão receber nada, porque perderam qualidade de segurado. Eu tenho segurados que contribuíram por longos períodos e que depois migraram desse sistema e nunca aproveitaram essas contribuições. Então, o sistema ele foi desenhado para fazer essa autocompensação. Então, eu nunca vou dizer que uma pensão por morte não tem contrapartida financeira, porque pode depender. Talvez aquele segurado vai pagar uma única parcela, mas um outro segurado vai pagar inúmeras e não vai receber nada. Então, tudo isso tem que ser analisado. Sim. Com certeza. E o auxílio reclusão, como exemplo da colega, ainda tem uma outra situação, que colocaram o requisito de um teto mínimo. Então, se a pessoa não estiver dentro daquele teto, ela nem direito ao auxílio reclusão não tem. Ou seja, então, os direitos eles foram diminuídos, mas aquelas pessoas continuam pagando. Então, esse não seria um bom argumento. Eu continuo acreditando que a pensão por morte, a questão da fraude, ela tem que ser combatida de um outro modo, e não diminuindo direitos. Mas esse, só para que vocês entendam, né, é a fundamentação para trazer esses requisitos novos. Pode falar.